Olá, seja muito bem-vindo ao Clube do Nilo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Windows Container. Sim, o nosso canal tem o objetivo de simplificar para vocês algumas coisas que parecem ser bastante complicadas em tecnologia. Então, nosso tema de hoje é simplificando o entendimento tecnológico do Windows Container. Então, se vocês puderem assinar o canal, ficar com a gente, será muito bom, pois esse ano nós pretendemos trazer muitas dicas para que você possa entender bem de tecnologia, de várias tecnologias diferentes. Vamos então abrir um espaço para que possamos então falar de vários temas. Hoje vamos falar de Windows Container. Vamos começar nossa jornada para os containers dando uma introdução um pouquinho detalhada sobre o que eles são. Né? A tecnologia que envolve e os alimenta. Além disso, vamos fornecer um exemplo detalhado do mundo real que destaca por que você deve usar containers hoje em sua empresa. Primeiramente, o que é um container? Essa imagem que nós temos na tela, então tem aí uma imagem bem interessante para explicar um pouquinho o que é o container. A pergunta mais importante a fazer aqui no início, é bem simples. O que é um container? Isso é importante entender. Por quê? Porque a tecnologia e como ela difere de outras tecnologias, como virtualização de hardware. Então, quando nós falamos de virtualização de hardware, os containers é uma solução que tem aí, que pode ajudar bastante você e sua empresa a ter um custo melhor dentro da virtualização. O container é uma forma de virtualização mais focada no sistema operacional, ou seja, a camada do SO. Então, quando nós falamos ali SO, em container, estamos falando até talvez em eliminar máquina. Isso que é interessante. É voltar à implantação e execução de aplicativos sem necessidade de uma máquina virtual completa, ou seja, sem uma VM para cada aplicativo. E nessa imagem nós temos aí uma discussão bem interessante, containers versus VMs. Então podemos ver que nós temos aqui desse lado uma ilustração bem interessante de aplicações que fazem parte. Aí tem um Hyper-V, tem um Hot Operating System, uma infraestrutura toda aqui nesse lado esquerdo da imagem, mostrando o funcionamento de uma VM. Do outro lado nós temos aí uma infraestrutura mais simples, com o sistema operacional e com os apps funcionando dentro de um Docker container, então, que é o nosso assunto de hoje. Então, a nossa ideia é fazer com que você possa entender bastante que você pode ter uma virtualização de hardware, um Hyper-V, implementando a camada de virtualização, enquanto em containers, o mecanismo de container realiza isso. Ou seja, então você está fazendo um trabalho de ter aplicativos sem máquina virtual ou sem uma VM envolvida. Então essa figura então ilustra bem como cada aplicativo pode ser executado num espaço de memória isolado e sendo compartilhado aí. Vamos falar um pouco mais detalhado aqui sobre essa questão. Então, reforçando o que é um container, de modo prático, um container é outra forma de virtualização mais focada no sistema operacional, o SO da camada. É voltada para a implantação e execução de aplicativos sem necessidade de uma máquina virtual completa, uma VM para cada aplicativo. Então, essa é uma definição bastante tranquila. Quando você ouve falar na sua empresa sobre container, você está ouvindo falar de uma forma de virtualização, onde pelo meio do SO, você pode ter seus aplicativos ali funcionando. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa comparação VM versus container. Então, nós temos aqui essa imagem nós preparando para vocês, mostrando uma VM1, uma VM2. Essas VMs estão com a estrutura formada por aplicação, por software, por suas bibliotecas, e o guest OS, um Hyper-V, uma infraestrutura. Do outro lado, nós temos então aqui uma infraestrutura apenas com Docker Engine, um container, e ali temos então dois containers com a mesma estrutura praticamente, tendo a aplicação, tendo ali o software e também as bibliotecas. Então, na comparação aí entre uma VM1, VM2, container 1, container 2. Então podemos ver que esse desenho mais ou menos simboliza aí o que pode representar um pouco essa estrutura. Avançando um pouquinho mais aqui nesse vídeo, podemos falar. Então vamos lembrar então que cada uma dessas estruturas mostra então essa virtual machine, por exemplo. Então isolamos aqui a estrutura da virtual machine com Hyper-V, com a sua infraestrutura. Então está aí, como nós falamos, então só isolando uma virtual machine. Como é que ela funcionaria? Então você teria uma infraestrutura com Hyper-V, o seu guest OS ali também naquela camada, as bibliotecas, software e aplicação, e essa é uma máquina virtual praticamente que tem seus custos de máquina virtual. Então, o aplicativo funciona bem dessa forma? Funciona bem, sim. Mas é interessante, nós vamos fazer a comparação aqui para você ver que é possível você ter os seus aplicativos, os seus trabalhos funcionando sem que você tenha uma virtual machine
uma máquina virtual e você possa então aí ter a sua estrutura também funcionando. Então, repetindo aí, você vê que a estrutura tem ali o sistema operacional, as bibliotecas, os softwares, que é as aplicações, um Hyper-V de infraestrutura. Então, esse é o custo de você ter uma VM para que você rode ali, então, todas as suas aplicações. Então, essa é uma detalhação bem interessante que nós estamos mostrando aí. E quando nós falamos aí de uma VM, podemos falar de uma máquina host, que seja ela física ou seja ela virtual. Então, porque nós sabemos que, nesse caso, o kernel da máquina é muito importante, é interessante. E agora nós vamos mostrar um pouquinho do container. O container, podemos ver aí, que ele não consuma todos os recursos disponíveis. Então, a diferença da VM essa já é uma vantagem. Então, você tem o Docker Engine, tem a infraestrutura, tá? E também depois você tem toda a camada ali com a aplicação, com a biblioteca e com o software. Olha que interessante. Cada container possui todos os binários necessários para oferecer suporte ao aplicativo e execução nele. Então é interessante que quando você faz a virtualização de container, você passa a ter um controle bastante interessante também de como executar a cada ponto. Então, o recipiente, os hosts, pode executar muitos aplicativos diferentes totalmente isolados, ou seja, eles podem ficar totalmente isolados a qualquer momento, seja um data center moderno. Os containers podem atingir uma densidade maior por host do que as VMs, porque a pegada de um container é consideravelmente menor do que uma VM. Então, você está vendo aí já que coisa interessante. Então, aqui apresentando para você o container. Então, fazendo uma comparação de container versus VM, de muitas maneiras, o container pode ser considerado incorretamente como uma VM. Olha só. Mas as VMs são independentes de sua operação. O que isso significa? Simplificando, que a estrutura de uma VM ela é capacitada para fazer com que a sua aplicação rode, mas você tem que lembrar que a VM também tem os seus recursos consumidos. Então, fazendo agora nessa página aqui, Virtual Machine. Então, ela tem o custo do sistema operacional, ela tem o acesso a hosts, resource por meio do espaço do Hyper-V, então também tem ali a velocidade dela de um wave height, tem as criações dela demora minutos, não aqui, e você também tem uma espécie de less portable. Quando falamos em container, estamos falando até que inclusive você pode usar um Linux para que você possa então fazer uso do container. Você também tem ali a possibilidade de falar também do compartilhamento dos kernels, né, por outros containers. Você também tem ali uma facilidade de um sistema estar mais enxuto, né? A criação dele é em segundos. Quando você cria uma máquina virtual, você demora minutos, lá é em segundos, e a portabilidade é bastante simples. Então veja aí que cada vez mais que nós olhamos a comparação de VM com container, nós temos aí a ideia de que o container sempre é mais vantajoso, porque de muitas maneiras o container pode ser considerado melhor em várias coisas. Falando um pouquinho de sistemas, memórias, CPU e assim por diante. Enquanto o container apenas parece ser um recipiente, por exemplo, ele compartilha um kernel, ou seja, da máquina host, enquanto uma VM tem o seu próprio kernel e não vê o host. Então podemos dizer que em questão de recursos, memória e outros mais, o container ele consegue ter ali muito mais condições de ter um desempenho melhor do que quando você está numa VM. Tanto que aquele ponto de criação deixa isso bem claro. A criação de um é em minutos, a criação de outro é em segundos. Então, bem interessante essa comparação aí. Seguindo aqui, então nós vamos ver mais uma coisa. Que quando nós falamos aqui essa comparação das VMs com os containers, é porque a VM existe já há muito tempo e ainda hoje geralmente implantamos aplicativos para eles. Somos forçados a fazer uma pergunta: por que escolher container em vez de uma VM ou vice-versa? As VMs oferecem até flexibilidade para uma empresa, permite que ela execute qualquer tipo de aplicativo dentro deles. Porém, eles podem receber recursos com base na necessidade da demanda, e eles têm de se prestar bem a uma abordagem de aumento de escala quando você precisa melhorar o desempenho. As VMs requerem um gerenciamento individual, que geralmente aumenta a sobrecarga associada à execução de um aplicativo. Na mesma nota, uma VM ocuparia um conjunto pré-definido de recursos enquanto está em execução. Portanto, o número de VMs que você pode armazenar um único host está diretamente relacionado ao tamanho da VM. Olha que interessante isso. Isso pode ter efeitos adicionais em relação ao custo do ambiente de TI. Já os containers, por outro lado, são muito flexíveis e naturalmente ocupam muito menos espaço do que as VMs. Não tem a mesma pegada de gerenciamento porque você não precisa mais gerenciar o sistema operacional completo. Ou seja, portanto, você reduz custos potenciais
associado ao ciclo de vida do container, como mencionado anteriormente. Então, o que isso significa, de maneira bastante simples e ficar fácil para você entender, que a gestão de um container ela é muito mais barata do que você fazer o custo de manutenção de uma VM. O isolamento é um aspecto fundamental para os containers, fornece separação para cada aplicativo que você executar. E dentro de um container, o isolamento é essencial dá ao aplicativo sua própria visão do sistema operacional a partir da perspectiva de memória, CPU, sistema de arquivos e outras coisas. O aplicativo pode realizar qualquer operação nessa bolha, até mesmo excluir o que ele pensa ser o sistema operacional, sem afetar qualquer outro container. Olha que interessante. E estão sempre funcionando. No entanto, os containers prendem você a um tipo de sistema operacional que você, por sua vez, você pode então trabalhar de várias formas, vários formatos. E interessante, acima de tudo, para simplificar, é a questão de custo, em termos de licenciamento e suporte. Os containers também não mantêm estado da qual você precisa ter ali licenças, você não paga toda hora, você tem esse custo aí de economia. Então, quando você tem ali um container muito bem configurado, trabalhando bem para você, você então tem uma coisa bastante positiva. E, e é interessante também que alguns testes foram feitos e já se comprovou que um aplicativo ele roda muito mais rápido, tem mais desempenho quando ele está a um container. Como falamos aqui, esse nosso vídeo, a ideia é trazer para você um pouquinho da ideia e as vantagens bastante básicas para você entender o funcionamento do aplicativo em relação a custo no AVM, custo no container. Então, esse nosso vídeo de hoje tinha esse objetivo. Então, se você gostou do vídeo, dê o like aí, inscreve-se no canal, dê sugestões do que você gostaria de saber na área de TI, de qualquer outra área, para nós explicarmos aqui. Mas você que está pensando em uma certificação, então tá aí um assunto bem interessante, VM versus container. É um assunto muito bom para que você possa então aí tirar as dúvidas e seguir então aí tendo bastante coisa para você falar, entender e aprender. Mais uma vez, queremos agradecer a vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. E até a próxima. Mande sugestões de que vocês gostariam que nós falássemos aqui relacionado a TI no nosso canal. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Super valeu. Obrigado.